Bom dia ou boa tarde, criança e pais, a depender do período do dia que você está assistindo esse vídeo. Sou a Pro Miraci, do 3º ano matutino vespertino. Estamos aqui para a nossa aula de matemática e será o conteúdo medidas. Na antiguidade, o homem não tinha medida, mas o homem, através de sua criatividade, de suas ideias, eles foram criando estratégias para desenvolver isso. E eles usaram o passo, cada passo caminhada, eles representavam com a medida, o polegar, o palmo. E aí o homem foi surgindo, mas cada dia mais ele foi aperfeiçoando e surgiram as medidas. Principalmente no momento aqui nós vamos ver a medida de tempo, que eles criaram o calendário. Certo? O calendário é uma medida de tempo, né? Composta de dia, semana, meses e ano, né? Ou seja, cada número desse representa um dia. Cada grupo de 7 dias é uma semana. Cada grupo de 30 ou 31 dias, mês. Cada grupo de 12 meses, um ano. Certo? Então, o homem foi criando. E nós vamos ver aqui algumas estratégias que o homem usou antes, né, de uma das medidas. Eles criaram o relógio de sol. Nós vamos aqui ver 3 gravuras sobre o relógio de sol. Essa sombra, tá vendo? Do sol, quando batia e apontava, como se fosse uma agulha, aí eles colocaram as horas. Esse aí está em letras romanas, né? Que é o I, o V, né? O L, o C, o D e o M, né? Aqui, mais um em tamanho maior, o relógio de sol. Também, com algarismo, letras romanas. E mais uma vez, aqui outro já, E essa sombra, desculpe, deixa eu pegar aqui esse papel. Então, essa sombra era que dizia as horas, Aí eles marcavam, ia marcando. Cada vez que o sol ia caminhando, eles iam marcando os números para saber as horas. Certo? Depois, ao longo do tempo, surgiu, né, o relógio chamado ampolheta. Vamos ver aqui. Ampolheta, o relógio de areia. Que virava, essa areinha caía, vamos ver aqui um modelinho, essa areia que está na parte de cima, ela ia, e aí eles marcavam o tempo que essa areinha que estava na parte de cima, a ampulheta, o relógio de areia, ok? Então veja como o homem é criativo. Cada dia ele ia tendo uma ideia nova. E aí eles iam aperfeiçoando essas medidas. E aí veio o nosso relógio analógico, representado por esses 12 números. E que cada volta que essa agulha é formada de 2 agulhas, né, que circulam em volta desses números. E a cada volta que ela dá, do 1 ao 12, eu tenho 1 hora, ou seja, 60 minutos. Certo? Aí veio o relógio analógico. E como eu disse a vocês, o homem foi desenvolvendo. E aí veio o relógio digital, que facilitou muito a vida daqueles que não sabiam consultar as horas no relógio analógico. Certo? Aí nós temos aí a nossa medida de tempo. Mas o homem não parou por aí, né? Vamos ficar a medida de tempo. E agora a medida, as outras medidas. E aí o homem foi criando a medida de massa, para medir sólidos e líquidos, a medida de comprimento, certo? Para medir distância, e as medidas medida de massa, medida de tempo, medida de capacidade, para medir líquidos. E nós vamos também ver aqui algumas balanças antigas, instrumento, né? Instrumentos, o que é? Medir e medida, né? Medir é eu saber o comprimento padrão de determinada coisa.
E medida é o instrumento que eu uso para saber essa medida. Então, a diferença entre medir, o que é medir? Medir é eu encontrar o tamanho padrão. O que é tamanho padrão? Daquele que foi instituído por lei. Que quando foi criados os padrões. Ó, você só pode 1 metro, é só 100 centímetros. Então, você só vai poder fazer isso. E todo mundo padronizou. Por isso que diz padrão. E medida é o instrumento que eu uso para medir. Então, veja, na antiguidade, quantos tipos de balança, ó, o homem usou. Balança antiga, ó. Ó. Balança antiga. Balança antiga, ó. Ó como era. Eram 2 pratinhos, um do lado direito e do lado esquerdo. Botava a mercadoria de um lado e um peso equivalente, né, de ferro, equivalente a 1 quilo. E aí quando ficava, essas balanças ficavam equilibradas, aí elas estavam no peso exato. Balanças antigas. Ó, e tem a balança que pesava pedras preciosas, ouro, diamante, né? Então eu tenho aqui. E aí o homem não se conformando, né, como eu disse a vocês, e aí vem as nossas balanças atuais, digitais, ó, usada muito nos mercados para medir os produtos, certo? Ó, até balança hoje para pesar o bebê, ó, ó. Mais uma balança usada em mercado para pesar massa, para coisas mais pesadas. Olha como evoluiu, ó, para medir, né, a nossa massa corporal. Ó. Outra balança, olha, tá vendo? E aí, depois, essa é a medida de comprimento. Aí, essa é a medida de massa. Desculpe, essa é a medida de massa. Aí, o homem criou também a medida de comprimento, que é o metro. Ó, aí em cima tem uma régua para medidas menores, a trena, né, e a escala. Né, a fita métrica, e tem as escalas, né, de cada centímetro, milímetro, certo? E aí também a medida de capacidade para medir líquidos, ó, nós vemos aqui, ó. Geralmente esses litros também, esses vasos, esses vasilhames, esses recipientes, eles às vezes vêm numerados, já com meio litro, 1 litro, 250 ml, né? Então aí o homem foi inovando aí, ó, um vaso graduado, né? Com os números correspondentes à medida. Olha. E o homem não parou por aí. Né? Não parou por aí. Veio também o termômetro, que é usado para a gente saber a nossa temperatura corporal. Estamos com febre ou não estamos com febre? Esse mercúriozinho aí, esse vermelho, né, ao colocar embaixo do nosso braço ou de alguma parte do corpo, por alguns minutos esse mercúrio ele sobe ou ele permanece no local dele, dizendo se estamos ou não com febre, ou seja, com a temperatura do corpo alta. Ó, temos outra medida aqui, o homem não parou por aí, o anemômetro. Ó, para saber, ó, a velocidade, ó, do vento ou do ar. Barômetro, para saber, ó. Então, o homem não parou por aí, o homem continuou, certo? E aí vieram as trocas que o homem fazia, né? Um com o outro por não ter as medidas. Mas quando as medidas surgiram, aí agora o homem já taxou um valor para aquela quantidade de coisa, o tamanho de coisa, e aí foi equilibrado. O valor tanto por 1 metro, o valor tanto por 1 quilo, o valor tanto por 1 litro, certo? Vamos continuar depois.